Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, hoje, Apocalipse capítulo 5. Não saia daí. Meus irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma live lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Hoje vamos falar sobre esse tema: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? O ancião disse: João, eis aqui o leão da tribo de Judá. Mas quando ele olhou, viu um cordeiro. Como explicar isso, né? Temos muitas coisas a falar aqui no capítulo 5. Apesar de serem poucos versículos, esse capítulo talvez seja o motivo da existência do livro de Apocalipse, porque aqui é a abertura, é a revelação, e Apocalipse é revelação, é abrir a cortina, e é aqui no capítulo 5 que a cortina da eternidade é aberta para nós entendermos aqui o que está por trás desses selos. São 7 selos, são 7 trombetas, são 7 taças. Muito interessante. Vamos lá? Glória a Deus. Oremos por Jerusalém. Senhor Deus, bondoso e eterno Pai, queremos orar pela paz de Jerusalém, cidade amada, cidade de Davi, que está no centro do planeta Terra. Cidade desenhada na palma das tuas mãos, Jerusalém. Que haja paz sobre Jerusalém, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Vamos ler? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Se você puder, deixa aí alguma coisa, algum comentário sobre esse tema, tá bom? Se você quiser participar da lista de transmissão, deixe aí o seu comentário ou faça contato pelo número 21, pode ser o meu mesmo, 98050-3737, eu tenho outro número com final 0707, mas eu incluo você lá na lista de transmissão. Diz assim, capítulo 5, versículo 1: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Deixa eu ler para vocês aqui algumas coisas do livro As Profecias do Apocalipse, de Arthur Blufield. Como eu falei para vocês, eu fiz alguns trabalhos nesse livro durante o meu período de seminário. Meu bacharel em teologia foi do ano 95 ao ano 2000. E eu usei bastante esse livro, uso até hoje para as palestras, para os estudos e pregações. Esse capítulo vai estar tratando do tema geral redenção. Quando o homem pecou, ele caiu, perdeu a sua alma, a sua espiritualidade, o seu acesso a Deus, foi expulso do jardim, e a palavra era: no dia que comer desse fruto, certamente morrerás. Mas Adão não caiu duro, não morreu na hora. Mas dias depois ele estava assim, cabelo branco, sentindo dor de cabeça, dor nas costas, dor na coluna. A irmã Eva começou a aparecer umas varizes. Pois é, o pecado veio lentamente matando o homem. E o homem, para retornar ao seu estado original, ele precisa ser redimido, resgatado. E essa redenção é através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que através do seu sangue nós temos a remissão dos nossos pecados. Redenção é comprar de novo aquilo que já era do proprietário, mas que por algum vacilo caiu nas mãos do inimigo. Como uma terra invadida. A terra é sua, mas o inimigo entrou e agora ele é posseiro. Por isso eu vou explicar algumas coisas aqui que estão escritas nesse livro de Arthur Blufield. O primeiro texto diz assim: quando um parente redimia uma propriedade, qualquer dessa forma, era passado um documento comprobatório pelo lado de dentro
eram escritas as especificações, os detalhes do contrato, as condições da venda e etc. E pelo lado de fora eram apostas as assinaturas do vendedor e do comprador, bem como das testemunhas. Esse documento era então enrolado e selado. O rolo selado era entregue ao proprietário de origem e aos seus herdeiros. O herdeiro, quando bem achasse conveniente, poderia quebrar os selos e, então, munido de rolo aberto, que provava os seus direitos, tomava posse da terra, até mesmo à força, se isso fosse necessário. Ou seja, reintegração de posse, caso fosse necessário. Outro parágrafo aqui do livro de Arthur Blufield diz assim: redimir é comprar de volta algo que algo que o legítimo herdeiro perdeu. Aquela história do perdeu o mané, né? Parece que é desde a eternidade. Então o antigo morador da terra era o homem, mas ele deu legalidade, né? O inimigo chegou para ele e disse, perdeu, e aí ele perdeu mesmo. Redimir é comprar de volta algo que o legítimo herdeiro perdeu. Uma possessão adquirida, portanto, não era uma possessão permanente, mas estava sempre sujeita à redenção. Aquele que adquirisse uma possessão não poderia ficar tranquilo de que já provera um lar para si e para sua família. Nunca se sabia em que momento algum parente do proprietário anterior se apresentaria com o preço da redenção. Opa, preço da redenção? Quanto era? O que equivalia ao aluguel que ainda restava até as terras serem devolvidas no ano do jubileu, quando automaticamente retornariam ao herdeiro original. Ou seja, no ano do jubileu, tudo era retornado ao dono de origem, né? As dívidas eram perdoadas, mas digamos que o parente remidor apareceu e quer resgatar a terra, só que falta 30 anos para chegar o jubileu, que o jubileu era 50º ano. Ele deveria pagar o aluguel correspondente a 30 anos. Tá bom para você? 30 anos de aluguel. Ele pagava para que ele tivesse direito àquela terra. Foi isso que Boaz fez quando resgatou a terra para Ruth. Outro parágrafo. A terra atualmente é uma possessão adquirida. Nos cartórios há registro nos nomes dos proprietários temporários e não dos proprietários da terra. Ora, os santos, nós, a igreja, somos herdeiros de Deus juntamente com Cristo. Todavia, não recebemos nossa herança quando somos salvos. A terra ainda não foi redimida, mas já recebemos o Espírito Santo, o selo da promessa, a herança, a certeza do cumprimento da promessa de Deus relativa à nossa herança, até que se realize a redenção adquirida. Só mais um parágrafo para a gente continuar, porque o capítulo é curto e tem muita coisa para nós entendermos. A redenção da possessão adquirida tem um lado legal. A redenção é, na verdade, um processo legal, isso é jurídico. O parente próximo, e nosso parente próximo se chama Jesus, ou Redentor, que podia e estava disposto a pagar o preço da redenção, após haver pago o preço de todos os aluguéis durante os anos que restavam, tomava o rolo selado da mão direita do legítimo proprietário, Deus, e abria os selos do mesmo. E o rolo, assim aberto, era o documento legal que lhe conferia o poder de expulsar o usurpador e dar posse legitimamente ao legítimo dono. Assim sendo, abrir os selos, o abrir dos selos equivalia a queimar a hipoteca. Agora é reintegração de posse e Cristo dará a terra ao verdadeiro dono, o homem, e nós reinaremos com Cristo 1000 anos. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, conforme o relato
e conforme era feito lá no livro de Levítico, selado com 7 selos. 7 é o número completo, é o número da perfeição, é o número da completude, é o número de Deus. E vi um anjo forte bradando com grande voz, como se fosse um arauto, um pregoeiro: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Quem é digno? E ninguém, eu disse ninguém, no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Se lembre que João, no capítulo 4, foi convidado a entrar no céu. Vem cá, João, sobe aqui. E agora ele está tendo essa revelação, essa visão magnífica do trono de Deus. Tem um livro do lado do trono e ninguém pode abrir, não pode nem olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse um dos anciãos, eram 24, um dos anciãos: não chores, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Eita, privilégio de João. Aleluia. Não chores. Não chores. Eis aqui. Aleluia. Aquele que você viu crucificado agora está glorificado. Aquele que você viu coroado de espinho agora está coroado de glória. Ele é o leão da tribo de Judá. Mas espera aí, gente. Olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes. Um dos tópicos da mensagem do pastor João Neres, 10 razões para estar no meio, é que o cordeiro está no meio. O cordeiro estava no meio com aquela mulher que queriam apedrejar porque adulterou. Ficou somente Jesus e a mulher no meio. Ele foi crucificado na cruz do meio. Ele estava no meio dos doutores. E na cruz, ele estava na cruz do meio. E aqui ele está no meio do trono. Mas não era leão, pastor João Neres? O ancião disse: eis o leão da tribo de Judá que venceu para abrir o livro. Quando ele olhou, viu um cordeiro. Porque Jesus se apresenta como leão para os inimigos da igreja, para os inimigos de Israel. Mas se apresenta como cordeiro para o Pai. Como leão, ele é o rei. Como cordeiro, ele é o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Se liga nesse episódio. Quando aqueles magos trouxeram presentes para o menino, eles trouxeram ouro, incenso e mirra. Ouro para o rei dos reis. Incenso para o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E mirra para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro está no meio do trono. E ele era como havendo sido morto. A outra tradução NVT diz: parecia que tinha morrido, mas estava vivo. Parecia que perdeu, mas ganhou. Parecia que tinha sido derrotado, mas venceu. Aleluia. Jesus é vencedor. Quando Satanás pensar que ganhou, aí ele vai ver que perdeu, porque o leão da tribo de Judá é forte. Aleluia. E ele se apresenta para Deus como um cordeiro. O escritor de Hebreus, no capítulo 8, diz: a suma do que temos visto até aqui, do capítulo 1 a 8, é que nós temos um sumo sacerdote sentado à destra da majestade nas alturas. Eu falei: peraí, escritor de Hebreus, seja Paulo, seja Apolo, seja Barnabé, espera, o sacerdote não tem trono. Mas aí eu fui lendo direitinho e vi que ele está sendo comparado com Melquisedeque. Ele é rei e é sacerdote. Aleluia. Sacerdote não tem trono, mas rei tem. Como sacerdote ele pede, como rei ele concede. Como sacerdote ele se humilha, como rei é exaltado para sempre. Como sacerdote ele está montado no jumentinho, mas como rei ele vem montado no cavalo branco, escrito na testa e na sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. O cordeiro tinha 7 chifres, poder. Todo poder me foi dado no céu e na terra. 7 olhos, onisciência e onipresença.
que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. O diabo é 666. O dilúvio veio no ano 600 da vida de Noé. A estátua de Nabucodonosor tinha 60 côvados. O número do homem é 6. Foi do capítulo 6 a corrupção do gênero humano. Aquela mulher na beira do poço tinha tido 5 maridos e estava no 6º, que não era dela, mas Jesus se apresentou como o 7º. O diabo é 666, mas Jesus é 777. Completo, completo, completo. Santo, santo, santo. Perfeito, perfeito, perfeito. Aleluia. Que são os Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. E veio e tomou o livro. Tomou aqui não é de arrancar. Tomou é de receber o livro da mão daquele que estava assentado no trono, o Deus Todo-Poderoso. E, havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, se prostraram diante do Cordeiro. Olha que tem uma evolução. Primeiro no céu e depois isso aqui vai se expandindo para todos adorarem o Cordeiro. Tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, aleluia, eu quero cantar com eles, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Eu tive o privilégio de pregar numa tribo, Pequi e Pataxó, na cidade de Cumuruxatiba, fica próximo de Prado, na Bahia, antes de Porto Seguro, indo na direção de Salvador, do Rio para Salvador. Cumuruxatiba é onde a preguiça, onde o tempo não tem pressa e a preguiça é mais gostosa. Está lá no portal da cidade. E eu preguei numa tribo lá, e eu preguei esse versículo, que Jesus, ele comprou homem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Isso aqui vai ser durante o milênio. E olhei, João olhou, e ouvi a voz de muitos anjos. Primeiro eram os 24 anciãos, os 4 seres viventes, agora também todos os anjos, ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. E era o número deles. Qual o número deles, irmã Vera Lúcia? Qual o número deles, irmão Alencar? Irmã Maria do Socorro? Era o número deles, milhões de milhões. Meu sobrinho, Otoniel, Deus te abençoe. Era o número dele, milhões de milhões e milhares de milhares. Glória a Deus. Que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ação de graças. Agora não são mais os 4 animais, não são mais os 24 anciãos, não são mais somente os anjos. Agora eu ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Aleluia. E os 4 animais diziam: amém. Última palavra da Bíblia vai ser essa: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram aquele que parecia que estava morto, mas que vive para todos sempre. Amém. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? O leão da tribo de Judá, que também é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Deus abençoe, meus irmãos. Amanhã, capítulo 6, nós vamos ver os 4 cavaleiros do Apocalipse. Os selos vão começar a ser abertos. Coisas extraordinárias na eternidade nós vamos descobrir, porque os selos foram abertos. João chorava porque a Bíblia não estava aberta. João chorava porque a revelação não estava aberta. João chorava, João chora toda vez que o livro não é aberto. Mas quando o livro é aberto, nós temos a revelação de Deus para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Obrigado, Radassa, sua linda, porque
Você está conseguindo muitos inscritos para o vovô. Com um sorriso desse lindo. Olha aí. Glória a Deus. Estamos chegando aos 9.000, se Deus quiser. Logo, logo. Essa semana eu creio. Senhor Deus, eu quero orar pela nação brasileira. Eu quero pedir que o Senhor cumpra a palavra de Gênesis 12:3, que diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu creio que estamos debaixo dessa promessa e eu oro assim pelo Brasil, em nome de Jesus. Amém. Diga comigo: Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Deus abençoe, meus amados. Até amanhã, se Deus quiser, com mais uma live lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Dia 31 nós estamos terminando o capítulo 21. Vamos deixar o 22 para o dia 22 de agosto lermos no culto de ação de graças, onde eu estarei comemorando também o meu aniversário. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.